Dado o desenvolvimento da nossa aplicação React, que nós implementamos até agora nas últimas aulas, eu gostaria de fazer um fechamento dessa parte do conteúdo associado ao uso do React. O intuito do React novamente, conforme nós já tínhamos discutido, é dividir a implementação da nossa aplicação entre múltiplos componentes de interface, que no caso das implementações que nós observamos, são os componentes React. Cada componente React ele vai fazer uso de propriedades, estados, e ele normalmente vai definir também um método render, que define como esse componente é exibido na interface. Esses componentes normalmente eles vão ser organizados seguindo uma determinada hierarquia. É interessante que todos os elementos estejam interligados de alguma forma, seguindo essa hierarquia, para que seja permitida uma comunicação direta entre eles. Cada componente React ele tem um ciclo de vida. Normalmente ele vai passar por uma etapa de inicialização em que ele vai setar as propriedades e vai setar o estado inicial do componente. Lembrando que as propriedades elas normalmente são passadas do componente pai para o componente filho e os estados normalmente eles são inicializados dentro do próprio componente. Em seguida, ele passa por um evento chamado mounting, que é um momento em que esse componente ele é inserido dentro da estrutura DOM da página HTML. Essa etapa, esse tipo de evento, na verdade, vocês também conseguem trabalhar com ele, podem identificar quando ele acontece, e vocês também podem fazer implementações associadas a ele, né? E ele representa o momento em que o seu componente de interface é renderizado pela primeira vez na aplicação. Em seguida, o componente de interface ele passa por uma etapa que é chamada no React como updation. E o que acontece basicamente é que toda vez que acontece uma atualização das propriedades pelo elemento pai para o elemento filho, esse componente ele identifica que ele precisa ser atualizado novamente. E a atualização dele basicamente significa que ele precisa ser re-renderizado. Então o método render precisa ser chamado novamente. Esse comportamento ele também existe para os estados do seu componente, sendo que toda vez que é chamado um método que é realizada alguma alteração nos estados da aplicação, principalmente quando você utiliza o método setState, o componente ele identifica que ele precisa ser atualizado. Uma vez que ele precisa ser atualizado, significa que ele novamente precisa ser re-renderizado na tela. E por fim, os componentes eles também podem passar por uma etapa de desmontagem, né, um unmounting ali, que representa quando esse elemento vai ser removido da tela. E você pode também acessar esse evento e realizar alterações na forma como ele foi implementado, para que ele realize alguma operação quando ele é removido da tela, por exemplo. Nos exemplos que nós implementamos, nós fizemos uso principalmente do script Create React App, que ele gera a nossa aplicação React, gera uma estrutura com vários conteúdos. Esses conteúdos eles seguem a estrutura do projeto Webpack, se vocês tiverem interesse em depois pesquisar como eles funcionam, os dois. O componente React, que ele é gerado pelo Create React App, ele tem um script de construção do seu projeto, e normalmente esse projeto ele vai ser construído de uma forma mais otimizada do que se vocês não utilizassem os scripts do Create React App ou do Webpack, que basicamente eles trabalham com a parte de minificação, eles já deixam o código compilado para JavaScript do jeito que ele é executado no navegador. Se vocês não utilizarem esses scripts, normalmente o que vai estar acontecendo é que vocês vão estar utilizando um interpretador de Babel dentro do navegador do usuário, enquanto que com o Create React App ele já faz essa interpretação antes de vocês subirem a aplicação para o servidor de vocês. Os componentes que nós implementamos, basicamente, eles seguiam a sintaxe do JSX. E nós utilizávamos um interpretador Babel que transformava o JSX em arquivos JavaScript que eram de fato executados no nosso navegador. Lembrando que o JSX ele é uma representação intermediária, em que basicamente eu tenho o JavaScript atrelado a códigos HTML e CSS para facilitar a implementação do nosso método render dentro do nosso componente React. Os componentes React, eles também utilizam uma representação intermediária do DOM, que eles chamam de Virtual DOM. O objetivo de utilizar o Virtual DOM
é tentar minimizar as alterações e atualizações do DOM real que existe dentro do navegador. Considerando que essas atualizações do DOM dentro do navegador, elas têm um custo operacional maior, um custo computacional maior para o computador do seu usuário. Existem definições mais específicas e uma explicação mais detalhada a respeito do Virtual DOM. No entanto, eu só menciono o que eu acredito que seja mais importante nesse momento da disciplina, mas aqueles que tiverem mais interesse a respeito do padrão, é interessante vocês pesquisarem. O React provavelmente foi um dos primeiros frameworks que implementou esse conceito de Virtual DOM e que, de certa forma, ele foi também agregado nos outros frameworks similares. Eu não mostrei para vocês todas as formas de comunicação que existem entre componentes React, e principalmente sem utilizar nenhum outro framework adicional. Eu mostrei basicamente a comunicação de pai para filho e de filho para pai. E a comunicação entre irmãos, a princípio, ela acaba utilizando essa mesma estrutura. E eu também foquei nos padrões de projeto que são mais recorrentes e mais elegantes, né, que não utilizam variáveis globais, por exemplo. As definições e uma explicação um pouco mais detalhada sobre essas formas de comunicação, elas podem ser encontradas nesse link que eu estou passando para vocês, www.javascriptstuff.com/component-communication/. O que mais é interessante vocês pesquisarem, eu recomendo fortemente vocês estudarem o script Create React App, porque eu mostrei só funcionalidades muito fundamentais dele, existem várias outras. Entender como funciona o Webpack é bastante interessante, porque ele é utilizado por baixo do script do Create React App. Eu utilizo também muitas das definições de ECMAScript 6, recomendo fortemente um estudo nessa área para vocês entenderem exatamente tudo o que está acontecendo na aplicação. Existem vários detalhes de sintaxe do JSX que vocês podem encontrar na página do React, nos tutoriais dele. E o que nós vamos ver mais para frente, na verdade talvez na disciplina seja a parte de Redux, que eu acho que eu vou deixar como opcional. O Ajax a gente ainda vai ver e estudar um pouco mais a respeito do Virtual DOM.